Morro, né, assim, aqui da UFJF também, né, também professora do programa de pós-graduação em Geografia, e eu coordeno lá na Geografia um laboratório, né, um núcleo de pesquisa que se chama NUGEA, Núcleo de Geografia, Espaço e Ação, né, e é essa perspectiva, né, da relação entre espaço e ação, que é nada mais do que uma expressão da relação espaço-sociedade, que eu vim conversar aqui com vocês, né. Então, eu queria primeiro agradecer, né, agradecer a organização da MAU, né, estava aqui conversando com a Letícia antes, né, que essa eu acho que é a terceira MAU que eu participo, né, enfim, ou vocês realmente gostam das coisas que eu falo, ou vocês estão com falta de opção, né, de nomes possíveis para serem chamados, eu vou querer acreditar que seja a primeira escolha, né, enfim. E fico sempre contente de estar aqui, né, porque na realidade esse é um espaço que me permite dialogar com vocês, né, num momento que é um momento ainda da formação de vocês, né. Alguns, né, dos estudantes de arquitetura acabam parando às vezes lá na minha sala, né, eu dou a disciplina na verdade de geografia urbana e volta e meia eu tenho alunos, né, de arquitetura e planejamento, né. E volta e meia, assim, a gente pode dialogar num diálogo mesmo de troca, né, em que a gente pensa, né, como é que a geografia pode contribuir, né, nesse debate sobre o espaço, né, e como é que vocês trazem também contribuições para pensar o espaço do ponto de vista do planejamento, né, enfim, da gestão, da organização e etc. Eu sou geógrafa de formação, né, me formei em geografia, já tem 25 anos, não, 25 não, minto, 20 anos, né? Mas o meu mestrado é em planejamento urbano e regional no IPUR, né? Então essa discussão é uma discussão que de alguma forma passa um pouco minha formação mesmo, né? Aí como geógrafa, como uma analista do espaço ou alguém que está pensando essa relação espaço e sociedade, né? E o meu doutorado, né, é um doutorado em geografia, tá? Então, é desse lugar, portanto, que eu vou falar, né? Desse lugar de professora, né, antes de tudo, desse lugar, né, de geógrafa, né, que tem, portanto, como seu objeto de investigação, de preocupação, o espaço, né? Dentro de uma determinada perspectiva da geografia de compreensão do espaço, que é uma perspectiva que a gente chama internamente de uma perspectiva crítica, né? Ou seja, que acentua e reforça a indissociabilidade entre espaço e sociedade, né? Então é também nessa perspectiva que eu vou conversar com vocês, e falo também como alguém que já namorou, né, no campo do planejamento e do urbanismo, né? E que tem uma visão muito crítica em relação a isso. Tá? Então é um pouco desse lugar que eu vou falar, tá? Eu preparei uma fala rápida para que a gente possa ter um momento maior de conversa, de diálogo, tá? Queria também, né, agradecer também pela oportunidade de estar conversando aqui também com a Mariana, que a gente vai se conhecer, né? Enfim, acho que ela também vai poder me ajudar aí nessas contribuições. E eu vou começar dizendo para vocês que essa perspectiva crítica da onde eu falo, né, ela tem como um dos autores fundamentais um filósofo que eu acho que não é estranho a vocês, né, um filósofo francês chamado Henri Lefebvre, né, que vai escrever um livro já, uma obra clássica, né, que se chama A Produção do Espaço, em que nesse livro ele diz que a prática espacial de uma sociedade secreta o seu espaço. O que isso significa? Né? Significa dizer que o espaço é um produto social, ou seja, o espaço é um produto da ação contínua e continuada da sociedade. Tá? Isso é uma abstração geral, ou seja, isso vale para qualquer sociedade, né, em qualquer momento histórico. Então, toda sociedade histórica produz o seu espaço no seu movimento de produção, ou seja, à medida que a sociedade se produz e se reproduz, ela produz também o seu espaço. Não há possibilidade de pensar numa sociedade que esteja fora do espaço ou que não produza, e no seu processo, também um espaço. Só que o Lefebvre não está preocupado em pensar num espaço abstrato ou um espaço geral. Ele vai pensar esse espaço como um espaço real, um espaço histórico, que é o espaço produzido pela sociedade capitalista. Tá? Então não é um espaço qualquer que a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre um espaço material, histórico, né, que é o espaço que é produzido pela sociedade capitalista. Tá? Então, dizer que toda sociedade secreta o seu espaço é dizer, portanto, que o espaço é um produto social, é um produto da ação da sociedade, tá? Portanto, é pensar o espaço fundamentalmente como uma relação social
e logo uma dimensão fundamental da vida de nossa, dos indivíduos, né? Porque nós também produzimos espaços na nossa individualidade, mas é fundamental especialmente do ponto de vista da vida social, ou seja, da vida da sociedade. Isso implica pensar, portanto, que este sujeito, né, esse indivíduo, eu, vocês, todos nós, não somos indivíduos isolados no mundo, né? Nós somos indivíduos sociais ou sujeitos sociais, ou seja, nós nos realizamos única e exclusivamente e apenas em sociedade, como seres sociais que nós somos, tá? Isso implica, portanto, dizer que as nossas ideias, os nossos valores, a forma como nós sentimos as coisas, como nos relacionamos com as coisas, com os outros, com o mundo, são sempre atravessadas pelas relações que nós estabelecemos na sociedade com a sociedade, né? Isso é fácil de perceber, né? Ser um homem negro é uma coisa, ser um homem branco é outra, ser uma mulher branca é uma coisa, ser uma mulher negra é outra, né? E assim a gente pode pensar as diferentes mediações que atravessam a nossa vida individual, que é, sobretudo, uma vida social, tá? Então é este sujeito social que o Lefebvre está colocando no centro da análise dele, né? É este sujeito social, portanto, que aparece na sua obra como sociedade, né, que ele vai colocar como sendo o sujeito produtor do espaço, tá? Nesse sentido, né, o espaço ele não é apenas organizado pelos sujeitos, né? O espaço não é algo que existe, que já é dado, que está aí do lado de fora das nossas vidas, um fato da natureza, mas ele é, e que a gente organiza, né, e define onde as coisas vão se estabelecer nesse espaço, né? Ou seja, onde é que a gente vai estabelecer as indústrias, onde a gente vai botar a área rural, onde a gente vai botar as áreas de residência, né? O espaço não é só um receptáculo onde as coisas estão contidas, né? Mas esse sujeito, né, que nas suas trajetórias, que são diversas, produzem o espaço por meio do trabalho, né? Então ele não é algo que existe anterior a nós, né? Ele é produzido pela ação da sociedade, que é uma ação que nós podemos chamar de trabalho, tá? Dizer isso, né, é afirmar categoricamente a indissociabilidade ontológica, né? Ou seja, a indissociabilidade que existe entre sociedade e espaço, tá? Em que a sociedade é o verdadeiro sujeito da produção do espaço. Se ela é o verdadeiro sujeito da produção do espaço, não há sentido algum em a gente pensar, falar, planejar, organizar um espaço que não tenha sociedade, que não tenha sujeitos, né? Todo o espaço é um produto do trabalho de sujeitos que são sujeitos sociais, tá? Esses sujeitos sociais, quem produz e reproduz o espaço num movimento incessante e contínuo de produção e reprodução de si, né, da sua vida e da sociedade, da vida social, portanto, tá? E são esses sujeitos que também são variados, né, que a gente pode chamar de diferentes nomes, né? Então, o Estado, o capital financeiro, o capital industrial, o capital imobiliário, né? Os trabalhadores, né? As mulheres, os jovens, os camponeses, né? Enfim, são esses vários e múltiplos sujeitos, né, que em suas múltiplas relações e trajetórias vão produzindo um espaço, ou o espaço, né, em um movimento que é sempre, reforço, sempre conflitante e conflituoso. O processo de produção do espaço é um processo de conflitos, não é um processo de consensos, não é um processo harmônico, não é um processo da paz do cemitério. E não poderia ser diferente, porque ele é um processo que resulta da ação de sujeitos que têm interesses, intencionalidades e objetivos distintos. Isso é fácil de perceber. O interesse, né, da MRV é muito distinto do interesse, por exemplo, da comunidade que, porventura, pode ser despejada da sua residência porque vai se abrir um grande condomínio da MRV. O interesse, né, do Estado, muitas vezes é conflitante ao interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. O interesse do capital financeiro, né, muitas vezes é conflitante com o interesse, né, de uma determinada comunidade que mora numa área de ocupação irregular, por exemplo, né? O interesse, né, do capital agrário, né, do grande capital agrário modernizante e modernizador, é muito distinto do interesse dos sem terra, né?
E, portanto, esse processo é um processo que só pode se dar no conflito, porque quem produz o espaço são os sujeitos, com diferentes intencionalidades, com diferentes objetivos, tá? E isso é fundamental para a gente poder entender as contradições que se expressam no espaço e que são visíveis na paisagem, aquilo que nós vemos, né? Ao perceber a ação desses sujeitos nas suas intencionalidades e nos seus conflitos, é que eu entendo, por exemplo, a composição de uma paisagem como, sei lá, a Vila Ozanam e uma paisagem como o bairro Bom Pastor. Né? É só assim que eu entendo os processos, né, que conformam e produzem paisagens que são tão distintas, no momento que eu entendo que essas paisagens são produto da ação de sujeitos com intencionalidades diferentes e que, portanto, produzirão espaços que também são distintos. Tá? Então, a existência real dessas relações sociais só se dá no e pelo espaço. Né? É assim, portanto, que o espaço ele aparece como resultado da existência, né, de uma existência nossa como sujeitos corpóreos. E esse espaço, portanto, é permeado por relações sociais próprias de cada sociedade que o produziu. Então, se eu estou falando do espaço produzido pela sociedade capitalista, eu estou falando de um espaço que é permeado pelas relações estruturantes da sociedade capitalista, que, evidentemente, são muito distintas das relações que conformavam a sociedade antiga, feudal, asiática, ou como lá a gente queira chamar. Tá? Então, nesse espaço, né, nesse espaço que a sociedade produz, se abrigam os sujeitos, né, que o Milton Santos, um geógrafo, vai chamar que são sujeitos decididores, né, são os sujeitos que efetivamente decidem as ações, decidem como essas ações vão ser realizadas, mas é o espaço também do abrigo das instituições, das organizações, do Estado, mas também nosso espaço de homens e mulheres comuns, homens e mulheres que realizam a sua vida de maneira ordinária, no cotidiano das nossas vidas, tá? É esse espaço onde tudo está contemplado e é nele também onde se realiza os muitos fluxos que constituem a nossa vida social e que delimitam as nossas experiências. Portanto, como eu já disse antes, né, longe de ser o espaço algo que é linear e mecânico, né, o espaço é um movimento, é um processo que é complexo, que é cheio de contradições, que é conflituoso, que é cheio de contingências e incertezas. Tá? Em uma sociedade como a nossa, né, nessa sociedade capitalista que nós vivemos e produzimos, né, o espaço é produzido pela ação dispar, né, e desigual de sujeitos que se relacionam também de maneira desigual. Tal lógica, né, essa lógica da desigualdade, tende a definir o modo como a cidade vai se reproduzindo a partir da ação dos sujeitos que são os sujeitos detentores do capital, os sujeitos, né, que compõem o chamado sistema financeiro, cada vez mais dominante, né, e os sujeitos, né, que a gente vai chamar aqui do Estado. Tá? Então, o nosso espaço, o espaço urbano, né, o espaço que produz, né, ou melhor, as ações que produzem o espaço urbano, são ações majoritariamente e hegemonicamente, né, resultado das intencionalidades desses três grandes sujeitos, que eu posso reunir em dois, né, que são os interesses do capital e do Estado. Tá? E nesse sentido, os sujeitos vão atuando, né, esses sujeitos vão atuando, promovendo a divisão socioespacial do trabalho, a hierarquização dos lugares da cidade, né, e a fragmentação do espaço. Nesse processo de produção e reprodução do espaço urbano, né, o espaço urbano é uma mercadoria em que todas as esferas da nossa vida vão sendo incorporadas a esta lógica da mercadoria, sendo, portanto, o espaço na nossa sociedade cada vez mais a condição de realização da acumulação capitalista. Essa lógica, né, a lógica da acumulação capitalista, domina o cotidiano e cria, né, cidadãos como meros consumidores. Né? Aqueles que habitam a cidade são aqueles que são compreendidos como consumidores da cidade, que consomem, né, como usuários, os seus serviços. Né? Então, consome as redes de esgoto, de saneamento, consome
o mercado de trabalho, consome as mercadorias que são vendidas no comércio, enfim, a cidade aparece como uma mercadoria em que aqueles que habitam a cidade são os consumidores que consomem esta mercadoria, tá? Para essas pessoas, né, percebidas, né, e notadas e produzidas como meros consumidores, a cidade é uma exterioridade, né? Aparece como algo que lhe é estranho, né, que lhe é muitas vezes até ameaçadora, né? E que, portanto, não vão ter muita dificuldade no seu processo cotidiano de construir relações de identificação e pertencimentos, né, a esta cidade, tá? Dessa forma, né, a cidade obra, né, a cidade construção coletiva, a cidade obra da ação humana, carrega todos os elementos, né, que lhe nega, né, todos os elementos que a contradiz, que é justamente a desigualdade socioespacial, que vai implicar numa prática social também cindida, fragmentada, dividida, desigual, tá? Nós percebemos a cidade, portanto, como um conjunto de fragmentos, né? Não como uma totalidade produto de uma ação da totalidade social. A cidade é um conjunto de fragmentos que nós reunimos a partir de fluxos, que são fluxos de circulação de mercadoria, força de trabalho, mercado consumidor. Então, nos deslocamos da nossa casa para o nosso trabalho enquanto força de trabalho. Nos deslocamos, né, da nossa casa para o shopping enquanto consumidor, né? Nos deslocamos, portanto, e reunimos os fragmentos da cidade a partir de uma lógica que é a lógica da produção e acumulação do capital, que é a lógica da produção da mais-valia, a lógica da produção do lucro. A cidade, portanto, reflete, a cidade enquanto espaço, reflete a fragmentação e a segmentação da sociedade que incorpora, né, e se produz e se reproduz na finalidade da produção e reprodução do capital, tá? Então, esta cidade que nós produzimos, enquanto sociedade capitalista, é uma cidade desigual, fundamentalmente desigual. Mais do que apenas heterogênea, ela é uma cidade desigual. E a paisagem urbana, né, a nossa paisagem, aquilo que observamos, que sentimos pelos órgãos sensitivos do nosso corpo, né, ela é marcada por significativos contrastes que representam justamente as disparidades de renda, de poder aquisitivo, de gênero, as disparidades etárias, as disparidades de cor, de acesso às políticas públicas, enfim, um conjunto de disparidades que na nossa sociedade se transformam em desigualdades. Desigualdades de classe, de gênero, de cor, enfim, um conjunto de desigualdades que muitos experimentam, inclusive, nos seus corpos, tá? É a essa paisagem, né, que muitas vezes os urbanistas, planejadores, arquitetos e mesmo geógrafos e geógrafas se debruçam buscando muitas vezes dar-lhe ordem. É uma busca que se assenta na premissa de que existiria uma desordem urbana e que justamente a falta de planejamento, a má gestão seriam os motivadores dos chamados problemas urbanos. Uma perspectiva, portanto, que parte do reconhecimento de que não há uma ordenação na cidade e que, uma vez organizada a cidade, os problemas são solucionados. Então, uma vez feito um plano de mobilidade, um plano de habitação, um plano de sei lá mais o quê, né, nós vamos poder, então, solucionar todos os problemas que estão presentes na paisagem e que são problemas que se referem ao processo de produção da sociedade e, consequentemente, da produção do espaço, tá? Sobre essa perspectiva, né, da perspectiva da busca da ordem, né, nós somos capazes de elaborarmos os melhores e os mais adequados planos de gestão, de planejamento, né, os zoneamentos mais corretos, propomos a melhor forma de gestão, o plano de embelezamento mais adequado, né? Reformulamos leis, reorganizamos o espaço no plano do abstrato. No entanto, né, e isso é uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos de geografia urbana, né, a cidade tem uma ordem, a cidade tem uma lógica, e reconhecer esta ordem e esta lógica é fundamental para que possamos efetivamente construirmos e concebermos um planejamento, uma gestão e um plano sobre a cidade que seja efetivamente capaz de incidir sobre as contradições que produzem a cidade desigual. A lógica da cidade é aquela lógica que ordena a ação e os interesses dos sujeitos, que são os sujeitos detentores dos meios de produção e, no caso da cidade, especialmente do solo urbano.
É a ordem que contempla, portanto, as especificidades do capitalismo em seu objetivo de acumulação do capital, que, sustentado pela propriedade privada, se reproduz na contradição, que é a contradição estruturante do modo de produção capitalista, entre a produção que é uma produção socializada, ou seja, todos nós participamos da produção da riqueza, certo? E o seu aspecto contraditório, a apropriação dessa riqueza é privatizada. Nem todos nos apropriamos dessa riqueza. Da mesma forma, a cidade se produz nesta contradição. Todos nós participamos do processo de produção da cidade. Todos nós, né? O pedreiro que está construindo esses prédios todos aqui, né? Está produzindo a cidade e está produzindo uma riqueza que, no entanto, não lhe pertence, que, no entanto, não será apropriada por ele, nem hoje, nem amanhã, e se essa lógica persistir, jamais. Tá? Esta contradição é a contradição que ordena a cidade, é a contradição que produz a cidade, e ela é fundamental para que a sociedade capitalista se reproduza enquanto tal e, consequentemente, reproduza o espaço capitalista como tal. Portanto, os processos de segregação socioespacial, por exemplo, não são aleatórios, não são o resultado impensado ou não desejado da produção capitalista da sociedade. Ele é fundamental para a reprodução do capital. É simples de ver. Se toda cidade possuísse as mesmas oportunidades, os mesmos equipamentos, as mesmas qualidades ambientais, não haveria diferenciação de valor do solo urbano, porque a localização seria a mesma. Não haveria nenhum tipo de diferenciação, portanto, não interessa ao capital imobiliário que o solo urbano seja o mesmo, tenha o mesmo valor em qualquer canto da cidade. E é isso que explica, portanto, por que um terreno numa periferia de Juiz de Fora ou de qualquer outra cidade capitalista, por mais que seja gigantesco, tem um valor muito mais reduzido do que quando a gente compara um terreno menor numa área considerada valorizada da cidade. Tá? O processo de diferenciação e desigualdade é fundamental para a reprodução da lógica capitalista e a cidade se organiza sob essa lógica. Tá? A cidade, portanto, é em si mesma uma mercadoria que é concebida, que é produzida, que é gerida e que é vendida, como qualquer mercadoria, desde esse copo plástico até a cidade. Tá? Nisso, portanto, né, nesse processo, o setor imobiliário tem um papel fundamental, na medida em que ele torna-se cada vez mais dependente do sistema de crédito, ou seja, daquilo, né, que alguns autores vão chamar de um capital fictício, e da desregulamentação do mercado. Tanto porque ele depende do crédito ou do capital fictício, né, para arcar com os custos da produção, né, ou seja, da produção do bem imóvel que vai ser vendido, a casa, o galpão, enfim, né, a materialidade que será vendida, quanto também para a comercialização desses seus produtos, né, que é um produto extremamente difícil de ser comercializado. Nós não trocamos de casa como trocamos de sapato. Né? Então, o consumo desta mercadoria, né, prende, imobiliza o capital investido pelo capitalista na sua produção. Tá? E para isso, portanto, para acelerar esse tempo de giro do capital, o capital imobiliário depende do sistema de financiarização em crédito. Tá? Esse setor, o setor imobiliário, ele vai passar, portanto, a assegurar a circulação do capital, acelerando o ritmo e aumentando a escala do processo de urbanização. É isso que nós experimentamos e vivemos na sociedade e nas nossas cidades cada vez mais, uma aceleração intensa do processo de urbanização. Tá? Isso em escala global, fundamentalmente após a desregulamentação desse capital financeiro nesse período aí que a gente chama normalmente de globalização. Tá? Não precisamos ir muito longe também, basta ver o que está acontecendo em São Pedro. Né? Isso é a expressão desse processo de intensificação e aceleração da urbanização pela financiarização do capital. Tá? Bom, então voltemos ao papel que nos cabe como urbanistas, arquitetos, geógrafos, planejadores. Tá? Numa crítica muito ácida e muito dura ao urbanismo, né? E aí vale destacar que, obviamente, o Lefebvre está escrevendo isso no seu tempo, então essa crítica é feita especialmente ao urbanismo modernista, né, que especialmente a partir da Carta de Atenas e da Carta de Habitat, de 33 e 53, né, ele vai olhar esse urbanismo e vai dizer que esta ciência, né, esse urbanismo,
estaria entre os conhecimentos e instituições cujo intento, o objetivo é compreender e organizar o crescimento urbano. Eu tendo a acreditar, e gosto de acreditar, que nós já superamos e avançamos em alguma coisa em relação a esse urbanismo. Para ele, é uma concepção de urbanismo que concebe o espaço como uma abstração, um espaço que é esvaziado do seu conteúdo social e, portanto, um espaço que, ao ser esvaziado da sociedade, é esvaziado das contradições, dos conflitos e das potências que definem este espaço e que produzem esse espaço. Um urbanismo, que o Lefebvre vai chamar, abro aspas, em que o expert pode tudo prever e tudo organizar, pois os sujeitos sociais e as suas práticas são colocadas para fora do espaço. É um urbanismo que ele chama de um urbanismo dos canos, não sei se vocês já ouviram essa expressão, em que, a partir do discurso da eficiência da técnica, a gente esvazia o espaço da vida social e produzimos projetos urbanos que levam, na verdade, a procedimentos fragmentadores do espaço e, portanto, da análise do espaço. Então, o urbanismo do cano são aquelas práticas que nós fazemos que pensam a cidade ou como organização de redes de infraestruturas e serviços públicos, e aí a gente vai pensar um planejamento para o provimento da água, para o recolhimento dos efluentes, para a limpeza urbana, para a distribuição elétrica, ou pensamos a cidade como circuitos de produção e consumo de mercadorias. Aí pensamos planos de mobilidade para facilitar o transporte da mão de obra para o local de trabalho, ou da mercadoria para o local de comércio, Ou ainda pensamos o urbanismo a partir da cidade vista como um objeto que eu preciso embelezar e decorar, Os planos paisagísticos, planos de embelezamento, os planos de urbanização, E as nossas cidades são ricas em exemplos dessas formas de urbanismo e planejamento. Temos aí, vocês mais do que eu, conhecem vários deles. Quando esses urbanistas se veem obrigados a lidar com as práticas sociais, ou seja, quando eles se confrontam com a vida, com os sujeitos sociais, muitas vezes, práticas essas que são práticas complexas, contraditórias, conflitantes, muitas vezes esse urbanismo vai assumir uma feição médica, que vai ver os processos sociais como patologias. E nós reproduzimos isso em termos até hoje, são as patologias urbanas, a patologia da casa, da habitação, enfim, nós vimos a vida que anima e produz o espaço como algo que é patológico, que é doente e que precisa ser sanado, curado, e um bom plano fará isso. E aí, portanto, a gente atua no sentido de controlar essas patologias, de higienizar essas patologias, de ordená-las, de reorganizá-las, de acordo com uma racionalidade, que é uma racionalidade simplista e não viva, porque retirou os sujeitos, retirou as dinâmicas, retirou as práticas sociais, retirou as vidas, portanto. E a nossa história também é cheia delas, Desde o higienismo do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, ao Haussmann em Paris, enfim, e outras tantas que nós podemos falar, Então, sustentado no mito da técnica, ou seja, de que a técnica é algo racional e neutra, e por consequente, portanto, na neutralidade da técnica e da ciência, esse tipo de urbanismo crê em um sistema de conhecimento que é capaz de enfrentar a totalidade do fenômeno urbano, mas operando num estranhamento das práticas sociais. Não é possível enfrentar a cidade e os problemas da cidade sem enfrentar a sociedade e os problemas da sociedade. A ilusão, portanto, de que seria possível ordenar racionalmente e tecnicamente o espaço se dá pelo entendimento de que o espaço é algo neutro, que é algo abstrato, que ele existe apenas na minha cabeça, desconsiderando o fato de que o espaço é socialmente produzido. Afirmar a dimensão social do espaço é, portanto, uma condição sine qua non para a realização de um urbanismo que possa efetivamente incidir sobre os processos desiguais que produzem esta cidade
desigual e fragmentada, e que, portanto, produzem e reproduzem continuamente esta cidade. Implica, portanto, que em suas práticas profissionais, né, e aí eu falo vocês como sujeitos em formação, né, vocês possam compreender esta lógica. Primeiro, compreender que a cidade tem uma lógica, tem uma ordem, e que possamos compreender, né, que cada vez mais o próprio espaço é comprado e vendido como mercadoria. Não se trata mais apenas da terra que nós vendemos, ou do solo, mas nós vendemos a cidade, nós vendemos o espaço social, tá? E como tal, portanto, ele é produzido como tal, como mercadoria, né? Ele é produzido com este objetivo de ser uma mercadoria, com esta finalidade. O espaço, ele não é simplesmente um meio indiferente, né, ou uma soma de lugares, ou mesmo um conjunto de fragmentos que nós reunimos e ordenamos por um plano, tá? Ele é um produto do trabalho social, ele é um objeto muito geral da produção e, por consequente, da formação da mais-valia, da formação da riqueza, da acumulação do capital. Ele próprio, o espaço, é produto e objeto de compra, de venda e de troca, né? E por meio de grandes obras da construção civil, né, e da especulação imobiliária, é que nós vamos produzindo as nossas cidades. Então, nós precisamos conhecer esses sujeitos. Precisamos conhecer as intencionalidades que movem a ação desses sujeitos em ações contraditórias com outros sujeitos, com os homens lentos que habitam a cidade, com os sujeitos que vivem a cidade cotidianamente, né, e que vão ser impactados pela ação desses sujeitos decididores, tá? É para esse setor, né, nesse setor imobiliário, que a gente está chamando de uma forma genérica, para onde migram hoje cada vez mais os excedentes não absorvidos pelo circuito da produção industrial, que em alguns casos também deixa de ser um setor paralelo, né, o setor imobiliário deixa de ser um setor paralelo e se torna a principal forma e lugar da acumulação do capital. É o lugar onde, cada vez mais, né, o capitalismo encontrou em dimensão global os alentos para as suas inúmeras crises, tá? Mas, se a cidade é em si mesmo uma mercadoria, como eu falei aqui, ela também é, né, e aí que está a possibilidade de pensar um projeto utópico, né, que no Lefebvre aparece como o projeto do direito à cidade, né, ela também é o lugar do encontro, ela é o lugar da simultaneidade, ela é o lugar da coexistência, porque ela é o lugar da vida. Cada vez mais, né, a população vive nas cidades. E mesmo nos espaços agrários e agrícolas, né, a lógica que ordena esses espaços, muitas vezes é uma lógica urbana, tá? Nessa cidade, lugar da simultaneidade, da coexistência da vida, né, reside as possibilidades do fenômeno urbano, ou seja, as potências que estão presentes no espaço e que muitas vezes são expressões das contradições que estão presentes no espaço. Isso nos desafia, né, enquanto analistas do espaço que nós somos, né, a refletirmos a cidade como um campo de práticas e de saberes, como aspecto educativo, portanto, considerando, inclusive, a possibilidade da produção de práticas libertadoras que conduzam, por exemplo, à mobilidade e à visibilidade e à permanência desses sujeitos que são colocados para fora da cidade por conta do interesse hegemônico do capital. Sujeitos que são vítimas, portanto, dos processos que são produtores das desigualdades socioespaciais. Como pensar, portanto, né, um urbanismo que religue a cidade à vida dos sujeitos? Como pensar um urbanismo que ligue novamente os sujeitos à cidade? Que a cidade deixe de ser aquele objeto estranho ao sujeito que habita a cidade e seja um objeto que é um produto da sua prática, da sua ação, do seu trabalho. Como pensar um urbanismo que faça isso, que religue, né, que traga vida a esse espaço, né? Voltar o nosso olhar para o lugar é uma possibilidade de se pensar ou de se repensar esse urbanismo. O lugar é a escala onde se realiza a vida humana, pois se o espaço é onde se expressa a ação dos sujeitos decididores, ele também é o lugar do cotidiano, é o lugar onde as nossas vidas se desenrolam cotidianamente.
e também, portanto, o lugar das nossas experiências, o lugar do vivido. O lugar da construção de práticas coletivas, do habitar, né, o lugar do uso, do lazer, o lugar da apropriação. O lugar, né, é também onde se realiza o território usado, que é passível de ser marcado por processos e movimentos que são processos e movimentos que o Milton Santos chama de horizontalidades, né? A horizontalidade para o Milton Santos é o fundamento do cotidiano de todo sujeito. É essa força que possibilita a ampliação da coesão da sociedade, em que, por meio da horizontalidade, o cotidiano é territorialmente partilhado pelos sujeitos comuns, né? E vai elaborando normas que lhes são próprias e que são fundadas nos princípios da similitude, da complementaridade e da produção de exercícios e práticas de existências solidárias. Então, é a moça, né, é a mãe que reside numa periferia, né, e que conta com uma rede de proteção social dada pelos seus vizinhos, que ela pode deixar o seu filho com o seu vizinho para poder ir trabalhar. Essas práticas que se estabelecem no cotidiano, que são práticas de similitude, de proximidade e práticas de solidariedade, né? São práticas que subvertem a lógica dominante do espaço, da produção do espaço, né? E que são práticas muitas vezes inventivas, seja no sentido do contornamento dessas desigualdades ou mesmo no sentido da subversão dessas desigualdades, tá? É no lugar que essas horizontalidades e as verticalidades, que são as forças dos sujeitos hegemônicos, né, dos grandes detentores do capital, se encontram, né, no lugar, sendo ele, portanto, o locus de resistência, tá? Onde essas práticas inventivas, que são iniciativas não hegemônicas, né, podem, inclusive, vir a almejar um projeto político. Então, no lugar se dá a convivência, a interação, né, e potencializa o surgimento de outras solidariedades, tá? E é nele que está o desafio, né, para nós que pensamos a cidade numa outra perspectiva, tá? Esse é o nosso desafio, pensar um urbanismo que se oriente pela escala do lugar e pela dimensão do cotidiano e que reintegre as esferas separadas da vida social e do espaço, ou seja, que reintegre esses diferentes fragmentos da cidade que nos são estranhos, né, pela lógica não da reprodução do capital, mas pela lógica do uso, do consumo, da apropriação, tá? E que aparece na cotidianidade, né, pelo lazer, né, pelo usufruto do espaço, né, pelo que o Lefebvre vai chamar do ato de habitar a cidade. Um urbanismo que pense o espaço, e particularmente a cidade, como uma esfera de multiplicidades, essencialmente, portanto, aberta e em contínuo desenvolvimento. Se eu penso a cidade como algo que é aberto, que é continuamente produzido, né, eu vou pensar o espaço crucialmente, né, como um reino de configuração de narrativas que são potencialmente dissonantes ou conflitantes, tá? E aí, ao pensar o espaço como algo aberto, como algo que está permanentemente se fazendo e se refazendo, né, eu reforço a presença de sujeitos com histórias e intencionalidades divergentes e que se encontram no lugar forçados a conviverem entre si. O lugar é o foco do encontro e do não encontro também, né? O produto das relações sociais sempre abertas, sempre dinâmicas, sempre mutáveis, sempre em processo. Portanto, o espaço ele nunca pode ser pensado de maneira fechada, num belo plano, lindo, maravilhoso, racional, técnico e fechado, né? Ele é sempre vivo, dinâmico, aberto, conflitante, complexo, porque ele é um produto social. Como urbanistas e planejadores do espaço, é preciso que tenhamos essa dimensão viva e dinâmica do espaço em mente. Somente assim, eu acredito, é que a gente pode pensar um urbanismo que contraponha-se a uma visão que considera a cidade quase que exclusivamente como um produto das dinâmicas do capital e do Estado. Podemos pensar um urbanismo como prática, né, ou como praxe, né, que traga à tona outros sujeitos que produzem a cidade, né, os mais pobres, os jovens,
os negros, as crianças, os homens, as mulheres lentas, comuns, ordinárias da vida da cidade. Um urbanismo que tenha uma forte carga experimental e insurrecional. Um urbanismo que seja direcionado por um projeto utópico de cidade. E que reative as capacidades integrativas do urbano, os lugares de acesso, de encontro, de festa, o lúdico, o público, e que se oriente na efetivação daquilo que o Lefebvre chama do direito à cidade, como um projeto utópico, né, e da sociedade urbana. Esse, eu acredito, é o nosso papel, né? É, a partir da cidade real, da cidade concreta, desta cidade marcada por contradições, mas também por vida e potência, pensar um outro projeto de cidade e um outro projeto de sociedade. E aí é um urbanismo orientado pela utopia, porque pensar de forma utópica é essencial para a construção de uma praxis social que se direciona para o futuro, né? E em tempos, né, de enormes retrocessos como esses que nós estamos vivendo, né, o otimismo da ação e o exercício da resistência é fundamental, tá? A vida resiste, porque não tem noite que seja eterna. E aí a gente vai continuar lutando. Obrigada, gente. Sobrou para mim, né? Falar alguma coisa. Então, gente, eu pensei em trazer para vocês um discurso mais da minha experiência como recém-formado, porque quem não me conhece, eu sou formada há 1 ano, já ingressei no mestrado. E desde que eu saí da faculdade, na verdade, antes um pouco do final da faculdade, eu já havia notado como a nossa academia vem deixando de lado um pouco essas questões do urbanismo. A gente pode ver até mesmo na nossa grade, né, curricular, que o urbanismo é uma coisa bem superficial e a gente está muito ligado sempre ao projeto, né? Nós somos obrigados sempre a entregar uma planta, um corte, uma fachada, e a gente acaba desassociando aquele projeto do lugar como um todo. E diante dessa complexidade toda que a Clarice já até expôs, eu vejo o arquiteto urbanista como um dos responsáveis por mediar esses conflitos todos que ela falou. Porque realmente, sim, a cidade é território de disputa, a cidade é um território de conflitos, porque, como ela disse, há diferentes interesses. Então, eu venho vendo como a gente está sendo subestimado, vamos dizer. Então, eu venho trazer minha experiência porque eu, na faculdade, já comecei a perceber isso e eu mesma parti do meu interesse para procurar coisas mais sobre urbanismo, entender melhor o que estava acontecendo na cidade, dar luz mais aos estudos de urbanismo por minha conta própria. Então, a partir desse momento, no TCC eu já tive, né, uma experiência maior com urbanismo e agora no mestrado eu venho tendo uma experiência maior. Então, cada vez que eu dou um passo à frente, vamos dizer, nas questões do urbanismo, eu venho percebendo o como a gente está um passo atrás dentro da faculdade de arquitetura e urbanismo. A gente sempre se pergunta assim, cidades para quem? Mas eu acho que a gente tem que passar a se perguntar quem está fazendo as cidades. Porque a gente se pergunta, se questiona, mas ao mesmo tempo a gente está pacífico diante de todos esses conflitos, sabe? E eu vejo o arquiteto urbanista como uma pessoa que tem uma visão macro, que tem uma visão social de todos os conflitos e que não está atuando ainda como deveria. Então, os espaços que a gente precisa conquistar, eles têm que ser... a gente tem que chegar nesse espaço munido já de alguns estudos da nossa própria teoria vista da parte arquitetural, né, e urbanística, para que a gente consiga, vamos dizer, bater de frente com quem já vem fazendo a cidade e com quem já tem disparidade em conquistas dentro da cidade. Então,
como arquiteto e urbanista, acho que a gente precisa ganhar muito ainda. Eu venho estudando, quem quiser pode me procurar, quem quiser tiver interesse, pode me procurar para a gente estudar. É preciso também reforçar a questão da multidisciplinaridade que a Clarice falou, que eu vejo que as cidades são muito feitas por leis, estão sempre sendo regidas por leis, e quem acaba fazendo são os advogados, são os deputados, são as construções civis, porque eles trabalham com essas leis, e junto com essas leis eles querem fazer da cidade o território deles. Então a gente tem que vir um pouco com essa teoria, um pouco com um pensamento mais crítico, em vez de um pensamento totalmente engessado de uma lei, para conseguir o nosso espaço. A gente tem que passar a se questionar também, como a Clarice falou, se esses instrumentos eles estão sendo realmente úteis para nós conseguirmos as questões sociais. Então, eu não tenho muito, assim, acho que a Clarice já expressou bastante, né, o que é essa complexidade do urbanismo, e assim, eu como estudante, eu te falo, eu não teria esse pensamento crítico que ela expressou aqui se eu não tivesse estudado depois, se eu não tivesse procurado saber, porque eu acho que a faculdade não nos permite isso. E nós precisamos ter esse pensamento crítico muito além do que saber que uma via tem que ter X metros, que a ciclovia tem que ter X metros. E eu acho também que a faculdade faz a gente pensar o urbanismo como uma maneira muito distante da política, sabe? A faculdade faz a gente pensar como urbanismo um projeto, ligado sempre àquele projeto de uma árvore, nananana. E o urbanismo é política, é um jogo de interesses muito forte. E então, eu acho que a gente tem que só se unir, né, tentar sair da faculdade, fazer mais algumas coisas como urbanistas, porque atualmente é um mercado muito opressor, né, de que precisamos fazer projetos, precisamos vender os projetos prontos de casa, fazer um banheiro, fazer um centro cultural, e está sempre desassociado do contexto macro da cidade, que é complexo e cheio de políticas. Então, acho que a minha contribuição é mais curta mesmo, é só uma questão que eu venho percebendo assim que saí da faculdade, antes um pouco, e assim, pensei de falar mais para inspirar quem assim, tiver interesse, né, nessa área, porque realmente é uma área difícil, não é uma área que culturalmente falando a gente está propenso a entrar, e eu acho que é isso, gente. Obrigada. É uma pergunta mais sobre a produção do conhecimento. Porque a Raquel ela tem uma experiência que é muito interessante, não só no sentido de ter participado da ONU, né? Mas mais no sentido do que essa participação dela proporcionou para ela. Foi uma investigação exatamente do que foi a crise de 2008 a partir da perspectiva das explosões, da explosão da crise imobiliária hipotecária dessa época, né? E, nesse sentido, ela viajou e experimentou o que foi essa realidade dos diferentes países, né? E quando ela chega na Inglaterra, tem uma fala do presidente do Partido Conservador de lá que é muito interessante, né? Que é como uma mulher de terceiro mundo vem aqui para criticar o nosso país. E aí eu fico pensando, aqui no Brasil, a gente tem, não só ela, tem a Maricato, por exemplo, que também pesquisa esses assuntos de diversidade, do projeto urbano. Na América Latina tem o Montaner não, ai gente, mas tem um outro que fala também muito sobre a sociologia urbana e acaba que a gente fica, não repassa tanto esses teóricos dentro da faculdade de arquitetura, e ao invés disso a gente acaba repassando os frutos dos países que acham que quem está no terceiro mundo, quem é uma mulher de terceiro mundo, não deve falar sobre os países deles.
E eu queria saber um pouco dessa sua opinião, se como que a gente começa a falar sobre o urbanismo se a gente não entende nem o pensamento de quem fala sobre o nosso urbanismo enquanto América Latina, porque a gente está treinado a falar sobre o urbanismo a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Uau! Vamos lá, vou tentar. Seu nome é? Desculpa. Oi? Seu nome? Augusto. Augusto. Vamos lá, Augusto. Bom, acho que tem uma série de questões aí que estão relacionadas à sua reflexão, né? Primeiro tem a ver com o fato de que nós somos, né, um país e uma nação que se constitui, né, num processo que é um processo de colonização, né? E que, do ponto de vista, em muitos aspectos, nós ainda não nos descolonizamos, né? Não precisa ir muito longe, né, gente? Olha o que nós estamos vivendo com o presidente atual, né? Que é a expressão dessa colonialidade que a gente carrega estruturalmente na nossa sociedade, né? Nós somos uma sociedade que não se tornou ainda independente, né? E isso faz que, do ponto de vista da formação dos diferentes campos disciplinares, né, no Brasil, vou falar especificamente no Brasil, né, nós sejamos muito subalternos, né, ao que se produz na Europa e nos Estados Unidos, né? Isso não é só no urbanismo, não, a geografia também. A geografia historicamente foi dominada pela geografia francesa, né, assim. E outros campos disciplinares por outras produções feitas na Europa, né? Porque até hoje a gente acha que a Europa é o centro do mundo, né? Que a Europa é o lugar da produção do conhecimento, né? Enfim. E aí a gente tem muita dificuldade de olharmos enquanto sujeitos produtores de conhecimento, né? Na especificidade, né, das nossas realidades, né? Da nossa realidade cultural, espacial, social e etc, né? Então, muitas vezes a gente tende a importar modelos, né, teorias, conceitos, modelos e tentar adequá-la à nossa realidade. Aí é que o bicho pega, né? Porque a nossa realidade é diferente, né? Assim. Então, é óbvio que as contribuições, né, europeias, norte-americanas ou de qualquer outra origem são importantes, né? Enfim, porque ao fundo e a cabo, todos nós estamos pensando sobre uma mesma coisa, a sociedade e o espaço capitalista, né? Mas nas especificidades, ou seja, nas singularidades e nas particularidades de cada sociedade, de cada cultura. Então, quando a gente traz modelos e teorias de fora, a gente precisa fazer mediações e não considerá-la como algo já dado, feito, absoluto, tá? Então, acho que tem uma dimensão que é esta, que está ligada à nossa colonialidade, né? Assim, nós temos dificuldade de largar a Europa, né? Assim, nosso sonho é ir para a Europa, né? É o que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata, né? Assim, nós temos um problema sério com esse complexo até hoje. Nós temos um presidente que vive esse complexo, né? Isso é uma questão. A outra questão também é que, como a gente faz isso, né, a gente não produz um conhecimento que seja próprio nosso. Quer dizer, não que a gente não produz, é mentira, estou sendo injusta. A gente produz, tem muita coisa aí, e tem todo um movimento decolonial que é fundamental nisso, né? Assim, que tem pensado, né, as temáticas diferentes nos diferentes campos disciplinares a partir de uma perspectiva que é a perspectiva não do centro, né, mas da periferia, o movimento decolonial, que vai pensar, né, a existência daquilo que eu falei anteriormente de múltiplos sujeitos, né, que produzem um espaço também nas suas trajetórias, né, e que vão se encontrar nesse espaço, né? Então a gente tem vários autores na América Latina, no Brasil, que vão pensar a partir dessa perspectiva, tá? Mas, de fato, a gente ainda é hegemonizado por uma racionalidade de um conhecimento que vem de fora, tá? Não sei se era mais ou menos isso que você estava perguntando, né? Então, como é que a gente supera isso? Eu acho que uma das formas de superar isso, né, é na construção, né, dos nossos campos disciplinares e, particularmente, né, naquilo que nós vamos ensinar aos nossos discentes como sujeitos de informação para serem profissionais de informação. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu tenho feito um esforço grande, né, de tentar trazer autores que não sejam autores apenas, né, desses países, né? Tenho feito um esforço grande de trazer também nas minhas disciplinas autores que sejam, na verdade, autoras, mulheres, né? Assim, porque a perspectiva, né, feminina traz uma outra dimensão sobre o processo de produção e apropriação do espaço, né? Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer, não só individualmente, mas eu acho que fundamentalmente enquanto campo disciplinar, né?
E que acho que é um pouco o que a Mariana chamava a atenção também, que é uma prática política, né? Assim, é um exercício político, é assumir um outro lugar de fala, né? Então eu não sei como é que é isso dentro do planejamento do urbanismo, eu sei um pouco na geografia, né? Nós temos vivido um processo de renovação da própria geografia, do ponto de vista epistemológico, que é produto desses movimentos que adentram, que trazem a perspectiva das mulheres, dos negros, dos LGBTIs+, enfim, desses sujeitos que são historicamente ocultados e inviabilizados na ciência, né? Porque a ciência tem cor, né, gente? A ciência tem cor, a ciência tem classe, a ciência tem gênero, né? A ciência tem esqueci a palavra. Tem lugar de origem, né? Então, a nossa ciência é essa ciência europeia, masculina, branca, heteronormativa. Essa é a nossa ciência. Então, quando a gente traz, né, o lugar desses outros sujeitos historicamente inviabilizados, nós damos um sopro, né, de renovação no conhecimento, né? E aí a gente se aproxima mais do real, porque o real não é apenas branco, masculino e heterossexual. O real é diverso, é múltiplo, é complexo, é contraditório, né? Enfim. Então, se a gente traz esses sujeitos, a gente traz essa complexidade também. E isso é um esforço que a gente tem que fazer. E isso é trazer a vida social, isso é trazer a vida, né? Trazer a vida. Eu acho, Augusto, também está muito ligado que está falando. Como que a gente vai ditar sobre o nosso urbanismo se a gente não tem impulso para fazer isso e a gente não tem, cada vez menos a gente tem espaço também, porque eles estão dominando a gente, as construtoras, os agentes sociais, e nós estamos cada vez mais parados, até mesmo dentro da faculdade de arquitetura. Então, como que você quer que a gente tenha, tipo, um arcabouço bibliográfico sobre urbanismo no Brasil, sendo que nem as faculdades do Brasil estão falando sobre o urbanismo no Brasil? Acho que é um pouco isso também.